Bom dia, o meu nome é Pedro Jerónimo de Sousa, sou cardiologista de intervenção no Centro Hospitalar de Leiria e secretário-geral da APIC. Sejam bem-vindos à quinta edição do Clube APIC, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. No Clube APIC pretendemos promover a partilha de conhecimento e a discussão pedagógica de temas atuais na área da cardiologia de intervenção. Cumprimento e passo a palavra ao Dr. Sérgio Madeira, cardiologista de intervenção no Hospital Santa Cruz, que irá moderar a sessão de hoje. Um prazer estar convosco. Um bom dia a todos. Primeiro que tudo, convido-vos a todos a participar no chat ao longo da sessão e, no fim, eventualmente, se quiserem também verbalmente, é só pôr o dedo no ar. E agradeço mais uma vez, já estamos a falar aos colegas, ao Dr. João Marques e à Dra. Catarina Oliveira do Hospital de Santa Maria, que hoje nos trazem o tema da litotrícia intracoronária e que nos vão apresentar e depois vão-nos dar a oportunidade de discutir com eles estas as características e as aplicações desta nova terapêutica no nosso dia-a-dia. Passo agora a palavra à Catarina e depois discutiremos no fim. Bom dia a todos. Vou então fazer uma breve revisão do tema de litotrícia intracoronária. Sabemos que a prevalência de lesões coronárias calcificadas tem vindo a aumentar, não só pelas características da nossa população, com mais comorbilidades, mais doença renal crónica, mas também por uma maior acuidade diagnóstica, uma maior capacidade de acuidade diagnóstica, nomeadamente com técnicas de imagem intracoronária como o IVES e o OCT. E sabemos que estas lesões calcificadas aumentam não só o risco do procedimento em si, com maior risco de disseção e de perfuração, aumentam a probabilidade de insucesso da angioplastia por não conseguirmos fazer crossover de material e implantar o stent e, no seguimento, aumentam também o risco de trombose e de restenose de stent por subexpansão na altura da angioplastia. Há várias técnicas já utilizadas há muito tempo no tratamento destas lesões calcificadas, nomeadamente os balões de alta pressão, que acabam por ter algumas limitações, nomeadamente quando estamos a falar de lesões excêntricas, porque o balão de alta pressão vai expandir preferencialmente na zona saudável do vaso e acaba por ter alguma dificuldade de expansão na zona calcificada, mesmo que angiograficamente nos pareça que há uma expansão apropriada. E por outro lado, acaba por haver um maior risco de disseção entre a zona calcificada e o vaso saudável. Por outro lado, as técnicas de aterectomia acabam por necessitar de um fio especializado para podermos realizar, aumentam o risco de lesão térmica e, subsequentemente, de coagulação e de trombose, de embolização distal, e o que vamos conseguir com as técnicas de aterectomia é atuar essencialmente no cálcio superficial e não naquele que é mais profundo. Por outro lado, não vamos conseguir proteger side branch porque não conseguimos passar fios guia para esses ramos. Surgiu então mais recentemente uma nova técnica de litotrícia que consiste num balão semelhante àqueles que utilizamos no nosso dia-a-dia. Temos diâmetros que variam de 2,5 para 4 com um comprimento sempre fixo de 12 milímetros. E este balão vai, através de um fio guia normal de angioplastia, um fio guia 0,14. Aquilo que temos é então um balão que tem marcas nas extremidades, em cada extremidade, como os outros balões, que vão até à lesão, são insuflados a uma pressão subnominal de 4 atmosferas, e depois vai haver energia elétrica que é emitida pelo gerador e através da interface de soro e de contraste acabamos por ter energia sob a forma de ultrassons que vai atuar tanto no cálcio superficial como naquele mais profundo e o que vai causar é uma fratura do cálcio. Esta técnica acaba por ser eficaz e atuar em todas as formas de cálcio, tanto concêntrico, excêntrico, como no nodular. Portanto, aquilo que temos como vantagem da técnica de litotrícia é não precisarmos de um fio especializado, portanto vai através do fio de angioplastia pelo fio guia que já estamos a utilizar, acaba por atuar tanto a nível do cálcio superficial como do profundo, e como estamos a modificar a parede do vaso, acabamos por ter um menor risco de embolização
distal. Podemos também utilizar fio-guias, aquilo que não conseguimos com as técnicas da traquetomia, para side branch para os proteger. Muitas das vezes, depois de utilizarmos esta técnica, acabamos por fazer uma nova pré-dilatação com balão não compliant, por exemplo, para conseguirmos alterar a compliance do vaso. Trago então aqui um exemplo de uma angioplastia da coronária direita, em que era um doente que já tinha uma angioplastia prévia, portanto temos uma restenose grave intracedente com uma lesão crítica na transição do segmento proximal para o médio. Mesmo com extensão de catéter e com fios de suporte, foi bastante difícil passar o material e conseguimos apenas passar balões de pequeno diâmetro que acabaram por ter uma subexpansão. Trago aqui o resultado final quando foi utilizada a técnica de litotrícia. E trago também as imagens do OCT que foram realizadas durante o caso, em que vemos aqui, isto é antes da aplicação da litotrícia, e aqui conseguimos perceber muito bem qual é que é o resultado desta técnica, em que temos a fratura da placa de cálcio, tanto mais superficial como também profunda. Mais uma vez aqui conseguimos ver, isto é antes da utilização da litotrícia, isto é depois, num corte axial e num corte longitudinal, e temos claramente um ganho luminal. Acabamos por mudar a compliance do vaso e isto vai nos permitir ter uma melhor expansão do stent. Vou falar só um bocadinho isto no fundo são os estudos que têm maior número de doentes submetidos à angioplastia com técnica de litotrícia, que é o Disrupt CAD, que no fundo conseguimos perceber que temos um ganho luminal franco depois da realização da técnica, o que nos permite ter um melhor resultado de angioplastia após a implantação de stent, com uma taxa de sucesso bastante significativa, sempre acima dos 91, 92%, e com uma percentagem de complicações que é muito baixa e que é essencialmente à conta de pequenas disseções que não têm repercussão clínica e que ficam resolvidas com a implantação de stent. Por último, trago aqui um bocadinho os nossos números e a nossa experiência desde que começámos a fazer esta técnica em março de 2021. Já temos 111 doentes submetidos a angioplastia com técnica de litotrícia. Conseguimos perceber que é uma população com comorbilidades significativas, com destaque para a doença renal crónica, muitos deles com angioplastias prévias, com sintaxe score bastante elevado, e conseguimos perceber aqui que temos uma taxa de acesso femoral de praticamente 40%, ou perto dos 40%, o que traduz a complexidade das lesões. A maior parte dos estudos é feita em contexto de síndromes coronários crónicos. Nós temos alguma experiência em contextos mais agudos com bons resultados, e a maior parte das lesões foram foram pré-dilatadas com outras técnicas, essencialmente balões não compliant, mas também OPN, cutting balloons e com rotablator, e como não houve um resultado satisfatório, subexpansão do stent acabou por se partir para a litotrícia. Temos então uma taxa de sucesso na angioplastia superior a 99%, com uma percentagem de complicações bastante baixa, com disseções minor, que foi a principal complicação, que depois ficaram resolvidas com a implantação do stent, e 2 perfurações que não tiveram repercussão clínica. Relativamente aos eventos, tivemos um doente que teve trombose de stent e, nessa sequência, infarto agudo do miocárdio aos 30 dias, e tivemos 3 mortes cardiovasculares, 2 delas em doentes que já estavam em choque cardiogénico e uma por AVC hemorrágico. Por fim, deixo aqui um algoritmo do tratamento de lesões calcificadas também para partirmos agora para a discussão. Obrigada. Muitos parabéns pela apresentação, João. Podes abrir a discussão. Muito obrigado. Aqui queria agradecer em primeiro lugar ao Pedro Jerónimo de Sousa e também a ti, Sérgio Madeira, pelo convite para participarmos nesta sessão do Clube APIC, e felicitar aqui a apresentação da Catarina, que sublinhou aqui alguns dos pontos que são muito importantes em relação à abordagem das lesões calcificadas e sobretudo com esta nova arma terapêutica que nós temos, que é a litoplastia ou litotrícia intracoronária. De facto, nós temos tido uma experiência bastante abrangente aqui em Santa Maria com a utilização desta técnica,
e veio modificar um bocadinho a nossa abordagem. Isto é um bocadinho a abordagem das lesões coronárias, pode diferir um bocadinho de operador para operador e de centro para centro. Obviamente que dispomos de outras armas e também nesse contexto a utilização de alguns algoritmos pode ser importante, mas queria sublinhar aqui a grande mais-valia que esta técnica representa em termos da nossa capacidade de expansão de stents em lesões calcificadas, sobretudo com cálcio concêntrico, sobretudo com o cálcio superficial, em que muitas vezes é difícil expandir os stents e isso depois correlaciona-se com maus resultados a longo prazo. E também aqui partilhar um bocadinho da nossa experiência que, saindo do contexto apenas de simponário crónico, também já utilizámos em simponário agudo, temos utilizado com bons resultados, como a Catarina sublinhou, apesar de alguns doentes até serem clinicamente muito graves, como até já utilizámos em doentes em choque cardiogénico, pode-se fazer assim um bocadinho de confusão, porque apesar de tudo, este tipo de técnica implica a insuflação de um balão por algum tempo prolongado para a aplicação dos impulsos e depois podemos até discutir um bocadinho melhor como é que fizemos isso e como é que podemos fazer isso depois na prática clínica. Mas se calhar agora deixava também aqui a oportunidade de discutirmos algumas das questões. Não sei se queres fazer alguma pergunta, Sérgio, ou se passamos para aqui para as questões do chat. Neste momento ainda não temos muitas questões no chat, portanto eu incentivo a que façam perguntas. Eu próprio tenho uma pergunta que é, no fundo, ou seja, vocês têm o algoritmo que foi exposto e cada vez mais os algoritmos baseiam-se na avaliação da extensão e da gravidade do cálcio, da calcificação. E no fundo vocês, por norma, costumam utilizar na vossa prática, por exemplo, veem a angiografia, têm dúvidas se é uma calcificação grave, moderada grave e desempatam com imagem intracoronária e depois escolhem as ferramentas. Como é que este algoritmo é um algoritmo que põe como princípio a utilização da imagem intracoronária. Eu acho que pode ser muito útil, mas na nossa prática clínica não utilizamos tanta imagem como poderia ser, como noutros centros. Isso é um bocadinho transversal aqui à nossa realidade portuguesa. Usamos mais um algoritmo que obviamente os algoritmos são um bocadinho adaptados a cada operador, mas eu gosto de um algoritmo de um colega italiano, que agora não me recordo o nome, que testa as lesões com a insuflação de um balão de pré-dilatação e depois, dependendo do grau de expansão que consegue obter com o balão, e quando vemos cálcio, a partir daí resolve a técnica seguinte que vai utilizar. Portanto, nós praticamente em todas as lesões, sempre que nos parecem lesões calcificadas, e aqui a parte de geografia muitas vezes pode ser enganadora, portanto nós vemos sobretudo o cálcio mais das camadas profundas e é aquele que normalmente nos é mais exuberante em termos da angiografia e da imagem que costumamos utilizar. Quando utilizamos técnicas como o IVES e o OCT, com as suas diferenças, conseguimos perceber que as lesões calcificadas são muito mais frequentes e que se calhar até nos fariam utilizar de forma mais frequente estas técnicas adjuvantes de terapêutica do cálcio. Quando utilizamos esta abordagem que eu estava a falar com o balão, o que fazemos é testar a lesão com o balão, perceber se o balão é facilmente insuflado e consegue preparar suficientemente bem a lesão, depois partimos para a implantação de um stent, nos casos em que não conseguimos uma boa preparação. E esses são os casos em que vamos procurar uma outra técnica e aí a litotrícia ou a litoplastia é uma técnica que tem um grande interesse, porque obviamente já temos um fio da angioplastia colocado no vaso, utilizamos o mesmo fio e utilizamos as técnicas que temos habitualmente disponíveis, basta-nos apenas usar um balão, ligar à consola e aplicar os impulsos no local da lesão, evitando o barotrauma e, portanto, evitando as complicações, evitando disseção, evitando perfuração, que podem acontecer quando utilizamos balões não compliantes de alta pressão, que é outra dos dispositivos que temos disponíveis. Normalmente reservamos a atractomia rotacional ou orbital. A orbital temos uma experiência ainda limitada, mas utilizamos em alguns casos. Utilizamos sobretudo em lesões que são mais dificilmente ultrapassáveis e, portanto, este balão, apesar de ter umas características que são favoráveis, que é, como estávamos a falar, que é o facto de ser um dispositivo que é monorail, como todos os outros que nós utilizamos,
tem ainda algumas dificuldades em termos de crossability de algumas lesões e, portanto, nessas lesões em que não conseguimos ultrapassar com estes balões, temos de utilizar as técnicas de traquetomia e também é importante decidirmos e termos presente quando é que utilizamos cada um dos tipos de técnica. Mas isso obviamente é um bocadinho variável operador para operador. Aqui eu queria sublinhar é que esta é bastante fácil e os resultados são bons e com particularidade de até podermos utilizar em doentes que já tinham stents previamente implantados, como foi o caso que a Catarina mostrou, que é uma indicação off-label, mas que permite expandir alguns balões. Mas também não queria monopolizar aqui a conversa. Eu tenho já aqui algumas perguntas, apesar não, com esta tua brilhante apresentação da técnica e das vantagens e de toda a técnica para tirar lesões calcificadas, temos aqui duas perguntas, uma questão uma de ordem mais académica, se já existe alguma evidência de comparativa entre técnicas de modificação de cálcio, e a outra mais prática que é, ou seja, do ponto de vista técnico, como é que se resolve com este tipo de balões tratar lesões longas, calcificadas? Portanto, em relação à primeira questão de técnicas comparativas, eu não estou a ver no momento que haja essas comparações, mas acho que são úteis. Mas acho que também, como eu estava a dizer, o tipo de lesões que podemos tratar não são exatamente as mesmas. Obviamente podemos ter uma técnica preferencial de utilizá-la sempre numa forma mais precoce, sem ser em bailout, mas não estou a par de que haja essa comparação e que haja uma vantagem muito significativa de uma técnica face a outra. Portanto, acho que há aqui um bocadinho a parte da experiência do operador e o tentar termos o melhor resultado possível em termos de expansão, a posição dos stents e qualquer que seja a técnica que utilizamos na modificação do cálcio é bem-vinda e sobretudo naquelas lesões que não são assim tão frequentes, mas que todos já nos deparamos, de lesões que não conseguimos dilatar e que ficamos com uma cintura nos balões e que por muita pressão e muitos balões que vamos utilizando não conseguimos dilatar. Esta é uma alternativa que me parece muito interessante. Do ponto de vista das imagens do OCT, logo no início, quando se começou a falar desta técnica, parecia-me que as imagens eram muito semelhantes àquelas que tínhamos com a utilização de balões de alta pressão, em que criámos disseções e isso permitia a expansão dos stents. Aqui a diferença principal é que as fraturas são mesmo no local do cálcio e conseguimos obtê-las com muito baixa pressão nos balões e, portanto, com pouca capacidade de fazer disseções muito extensas ou até de fazer rupturas no vaso. Eu acho que isso é que aqui é o ponto fundamental. Obviamente, também se quisermos utilizar as atraquemias, também são opções. Quando falamos eu até antes de haver esta possibilidade, até normalmente sou apologista de utilizar balões de não compliant, de menor diâmetro, curtos e insuflados de alta pressão para resolver esse tipo de problemas de lesões concêntricas muito curtas, mas existe algum risco, então, como estava a dizer, de complicações e, portanto, esta técnica vai facilitar. Aqui também falando um bocadinho dos problemas, tem a ver com o custo, é uma técnica que tem um custo elevado ainda, mas que permitindo evitar complicações e permitindo também poupar o número de balões que às vezes e o tempo que demoravam algumas destas angioplastias, temos também aqui alguns ganhos que também temos de ter em consideração. Depois passando aqui para a outra questão dos cuidados quando queremos fazer uma lesão longa e os cuidados que queremos ter, obviamente que estes balões têm todos o mesmo comprimento, que não é muito, penso que são 12 milímetros. Portanto, temos de fazer várias insuflações se estivermos na presença de uma lesão longa. Obviamente, dependendo da localização e dependendo também do contexto clínico do doente, o doente pode tolerar melhor ou pior insuflações que permitem a aplicação de 10 impulsos. Habitualmente, a aplicação de apenas de um ciclo de 10 impulsos não é suficiente e, portanto, temos de repetir várias vezes. Então, vamos limitados na versão anterior dos balões a 80 impulsos, pelo que teríamos quando temos lesões longas, temos de ter isso em consideração. Portanto, aplicações em várias localizações. Em localizações em que mesmo assim não conseguimos uma boa expansão, fazer vários ciclos de implantação, de aplicação desses impulsos, mas apesar de tudo, com um balão conseguimos aplicar 8 ciclos de 10 impulsos, o que já é um
uma aplicação que habitualmente consegue bons resultados mesmo para tratar lesões relativamente longas. Quando estamos a falar de lesões muito proximais, descendente anterior, tronco comum, bifurcação do tronco comum, obviamente insuflações prolongadas podem ser problemáticas e podemos ter de utilizar alguma técnica de suporte hemodinâmico, como o Impella, em situações em que porventura tenha compromisso da função, em que haja alguma instabilidade hemodinâmica, mas penso sobretudo que isto é uma boa arma para termos disponível e para ganharmos experiência e para sabermos as utilizações em que pode ser útil. Muito bem. O tempo já correu, já estamos perto da hora de finalizarmos. Eu quero agradecer a todos os que participaram, especialmente ao João e à Catarina, pela brilhante apresentação. Quase dá vontade de ir já comprar ações da Shockwave, porque foi muito bem apresentado, os filmes estavam espetaculares. E quero também deixar aqui o convite para estarem todos presentes na próxima edição do Clube APIC, que vai ser na primeira quinta-feira de janeiro, dia 4, e que vai ser realizado pelos nossos colegas do Ponta Delgada. Fica o nosso convite, espero ver-vos nessa altura, desejo-vos também boas festas e relembro-vos que estas sessões são gravadas e serão disponibilizadas também no site da APIC. Obrigado a todos e até uma próxima.